Congresso mantém veto à propaganda política em rádio e TV. Reforma da Previdência dos militares segue para votação em plenário. E CPI mista das fake news ouve jornalistas que trabalham contra a disseminação de notícias falsas. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Congresso manteve o veto à propaganda partidária em emissoras de rádio e TV. Mais detalhes com a repórter Isabela Dutra, que acompanhou a votação. Boa noite, Isabela. Boa noite, Maturana. Boa noite a todos. A sessão do Congresso terminou nesse instante e foi mantido o veto que retornava, que trazia de volta a propaganda gratuita eleitoral de rádio e TV. Os deputados votaram pela volta da propaganda, mas os senadores votaram que não. Então fica mantido esse veto. A sessão foi encerrada antes da votação dos outros vetos por obstrução de deputados e por várias manifestações de deputados aqui no plenário da Câmara. Faltou votar o restante da mini-reforma eleitoral, que, entre outras coisas, permitia o uso do fundo partidário para o pagamento de multas eleitorais, e faltou votar também um veto sobre a indenização de mulheres marisqueiras em casos de desastres ambientais. Ainda falta votar, Maturana, também, são 24 projetos que abrem créditos no orçamento deste ano no valor de mais de 22 bilhões de reais. Então, a sessão foi encerrada por causa dessa obstrução e das manifestações dos deputados, e ainda não há outra sessão marcada, Maturana. Tá ok, Isabela. Muito obrigado pelas informações. A reforma da Previdência dos militares segue com urgência para o plenário do Senado. O texto, aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nesta terça-feira, reestrutura a carreira militar e o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, das polícias militares e dos bombeiros militares. A preocupação do relator era que não houvesse alteração no mérito, o que obrigaria o projeto a retornar à Câmara. Se isso ocorresse, o projeto não seria aprovado este ano e, por isso, os efeitos dele não valeriam a partir do ano que vem. Mas ele reconheceu que há melhorias a serem feitas e disse que já estão adiantados os entendimentos para as correções necessárias. E já foi feito um entendimento prévio para introduzir correções nesses pontos. Então, apenas por uma questão de não alterar o mérito deste projeto, eu, então, proponho no voto a rejeição das emendas. Agora mesmo em janeiro nós vamos sentar, aquilo que é possível fazer de recomposição via decreto, vamos fazer por decreto, aquilo que não for necessário vai ser via lei. É importante valorizar aqueles que mais têm estudos específicos aos postos ou à graduação. Portanto, eu diria que houve unidade no essencial. Os votos contrários vieram de senadores petistas que justificaram o voto por fidelidade partidária. O partido apontou distorções que prejudicariam os estratos mais baixos da hierarquia militar. Chegamos à conclusão de que ele tem algumas imperfeições que podem ser melhoradas, especialmente no que diz respeito aos praças, no que diz respeito a esses segmentos que dentro da hierarquia militar estão numa posição inferior e que, na nossa visão, não foram de forma justa contemplados nesse processo. O projeto foi aprovado com pedido de urgência para ser votado logo pelo plenário. A comissão também aprovou proposta que atribui competência ao Comando da Marinha para promover o licenciamento e a fiscalização dos meios navais e suas plantas nucleares embarcadas para a propulsão e do transporte do combustível nuclear. Há inovação no plano legal para que os meios militares estejam sob licenciamento e fiscalização de órgão destinado a essa finalidade. Materializa-se tal anseio pelo fato da organização militar independente ficar responsável pelas novas atividades que serão atribuídas ao Comando da Marinha do Brasil. Como as notícias falsas que circulam em redes sociais como WhatsApp e Facebook podem ser combatidas? Como evitar que as pessoas acreditem e repassem sem conferir se é verdade?
Isso foi falado na audiência que a CPI mista das fake news fez hoje, com jornalistas especializados em checagem. Os jornalistas explicaram a importância das agências e empresas que trabalham na checagem das notícias que circulam na internet. Não é mais só televisão, não é mais só rádio. 33% das pessoas que nós consultamos no ano passado, logo depois do período eleitoral, disseram ter se informado durante a campanha por redes sociais. 24% por aplicativos de mensagem, ou seja, muito possivelmente o WhatsApp. Os brasileiros, eles pouco clicam em links para o jornalismo profissional, eles mais compartilham imagens e memes, eles compartilham mais vídeos e áudios. A Lupa nasceu fazendo fact-checking, jamais deixará de fazê-lo, pois temos a convicção de que quanto mais informação as pessoas têm, maior é o seu poder de decisão e mais qualificado se torna o debate público e também mais transparente. A nossa grande preocupação na ABI é que a notícia falsa, a notícia negativa, a notícia capciosa, ou seja, ela não produz o efeito de contaminação que os seus autores querem. Então, você tem que combater ela de uma maneira muito rápida e muito veloz. Na audiência também foram apontados caminhos para o combate das notícias falsas. Os senhores deputados e os senhores senadores tenham em mente o que criem mecanismos em que eles possam apoiar, financiar, ajudar instituições que existem no Brasil que hoje fazem pesquisas profundas na área de comunicação digital. É importante que tenha pessoas especializadas, que tenham engenheiros, que tenham cientistas da comunicação, jornalistas, antropólogos, vendo como é que essa coisa está evoluindo. É muito importante essa questão da educação hoje em dia e não partir para esse lado da criminalização, que se constitui, acho que um grave risco para a liberdade de imprensa e para a liberdade de expressão como um todo. Então, acho que é muito importante essa questão no andamento aqui da comissão. E nesta quarta-feira, a CPI deve ouvir a deputada federal Joyce Hasselmann. A expectativa é que a ex-líder do governo no Congresso esclareça declarações sobre milícias digitais feitas em suas redes sociais. O depoimento da parlamentar estava marcado para o mês de novembro, mas a sessão acabou sendo adiada. Como ela fez parte do núcleo duro do governo, como ela fez parte da campanha, como ela esteve e por muito tempo integrada a todo esse corpo político, a gente espera que ela possa trazer informações bastante significativas. Senadores e deputados lançaram nesta terça-feira uma frente parlamentar em defesa da prisão após condenação em segunda instância. O grupo será presidido pelo senador Álvaro Dias. A vice-presidência ficou com o deputado Marcelo Van Hatten. O objetivo é tornar mais rápida a análise das propostas sobre o tema em tramitação no Congresso. Há cerca de um mês, o Supremo Tribunal Federal mudou um entendimento que estava adotando desde 2016 e decidiu permitir a prisão de réus condenados somente após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. Não há como não afirmar que existe uma espécie de acordão que se trata de uma conspiração contra o combate à corrupção e à impunidade. Cada vez que disserem que vai esfriar, a gente esquenta mais. Aqui no Senado, um projeto de lei muda o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e deve ser debatida em audiência pública nesta quarta-feira, com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na Câmara, os deputados analisam uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto. O presidente, Rodrigo Maia, afirmou que nesta quarta-feira será instalada a comissão especial para analisar a PEC, mas que a votação só deverá acontecer no início do ano que vem. Infelizmente, nós deveríamos já estar votando e não organizando frente. Nós já estamos atrasados. Há anos esse debate é travado no Supremo Tribunal Federal. A Constituição não mudou. Alguns do Supremo mudaram.
interpretação ao sabor das circunstâncias, das conveniências, dos interesses localizados, o que vale dizer é que a consequência é dramática e provoca grande indignação no país. Mas alguns senadores não concordam em dar prioridade à tramitação desta matéria. Não tenho nada contra debater, quero debater essa pauta se achar que é melhor para a sociedade, mas não acho que ela seja mais importante do que discutir a retirada de mais de 13 milhões da extrema pobreza desse país. O fim da isenção de impostos na geração de energia solar foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O governo diz que o subsídio pune os demais consumidores. Os produtores afirmam que a taxação inviabiliza a expansão dessa fonte renovável. De acordo com a regra atual, o consumidor que produz energia solar é compensado pela isenção de tarifa. O objetivo foi incentivar a expansão dessa fonte renovável. A ANEEL considera que a isenção cumpriu seu papel e está na hora de taxar os produtores de energia solar. Por isso, propôs uma nova resolução que está em consulta pública desde outubro e que termina no dia 30. A mudança pode representar tributos de 30% a 63% sobre a energia gerada. Nesta terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, o representante da ANEEL defendeu a medida. Segundo ele, o subsídio aos produtores de energia solar pesa para os demais consumidores. Se nada for feito, em 2021, os consumidores que geram energia elétrica na sua própria residência, através de micro e mini geração distribuída, vão deixar um custo para os demais consumidores de R$1 bilhão, segundo as nossas estimativas. Isso representa o que custa os consumidores que recebem a tarifa social de energia elétrica no Brasil hoje, que é R$1 bilhão. No Brasil inteiro, ela custa 2,3 bilhões de reais aproximadamente, dos quais R$1 bilhão é só no Nordeste brasileiro. O representante do Ministério da Economia disse que o fim do subsídio não vai tornar inviável a produção de energia solar, porque a capacidade instalada atingiu um nível razoável. Todo subsídio ele tem que ser revisto quando ele não é mais necessário. Aqui a gente está falando de um subsídio que não é mais necessário porque a tarifa de energia no país cresceu muito e a fonte solar barateou muito, então a gente tem que rever o tamanho desse subsídio. A revisão dessa norma não vai tornar inviável a fonte solar no Brasil, vai continuar sendo a fonte dominante na expansão do setor elétrico, seja de forma centralizada ou distribuída. A fonte solar não é incipiente e não carece de apoio para que ela se desenvolva. A Associação Brasileira de Geração Distribuída reúne 800 empresas que produzem energia de fontes renováveis: solar, dos ventos, gás e biomassa. O representante da entidade criticou a proposta da ANEEL. As pessoas têm que começar a diferenciar subsídio de incentivo operacional, incentivo de instalação. É bem diferente de subsídio, que é onde é dinheiro do governo que é colocado. Não tem um único tostão do dinheiro do governo, estadual, federal, municipal, colocado. A própria ANEEL, na nota teórica 025, não sei se os senhores conseguem ler, escreveu, olha: geração distribuída não oneroso para os demais consumidores, pois não envolve a aplicação de subsídios. Ora, se o próprio órgão regulador escreve que não tem subsídios, por que agora mudou? O presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior participou hoje de audiência pública na Comissão de Educação para debater ações da Fundação em políticas públicas. Ele negou que esteja havendo corte nas bolsas de estudo. Mais de 3 mil bolsas da CAPES foram bloqueadas em abril desse ano, quando o Ministério da Educação contingenciou parte do orçamento das universidades e institutos federais. Os recursos só foram liberados em novembro. O presidente da Fundação, Anderson Ribeiro Correia, defendeu a preservação do orçamento ou até mesmo sua elevação. Para ele, a CAPES é o principal instrumento para a melhoria da educação no país. Anderson Ribeiro afirma que não existe um desmonte da Fundação. É um mito dizer que nós estamos cortando bolsas, não é verdade, é falsa essa informação. O que a gente está fazendo é uma realocação, colocando
bolsas nos melhores programas. Mas para o senador Flávio Arnes, requerente da reunião, é necessário discutir os problemas causados pelo contingencionamento de recursos federais na educação superior, o que pode afetar bolsas de estudos para pós-graduação, mestrado e doutorado oferecidos pela CAPES. A gente tem, assim, sempre visto, né, no decorrer dos anos, a necessidade desta interface da CAPES e que acontece, né, ele vai expor isto com a educação básica, porque toda a formação dos profissionais que atuam na educação básica, na creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, tudo isso acontece, na verdade, através da formação do ensino superior. O atendimento médico à distância com o uso de tecnologia tem provocado polêmica. Nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais faz uma audiência pública sobre a telemedicina. Hoje, a assistência médica intermediada pela internet já é realidade em muitos países, inclusive no Brasil, que já conta com experiências bem-sucedidas de telemedicina. Pneumologista e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Martins, cita o exemplo de Minas Gerais, que tem um sistema de telemedicina na área de cardiologia. Então, a pessoa é atendida numa cidade do interior de Minas, é feito, por exemplo, um eletrocardiograma, esse eletrocardiograma é transmitido ou é encaminhado via rede, né, internet, para uma equipe de cardiologistas de uma região de notório saber, e essa avaliação clínica do paciente mais o exame complementar é apurada e se toma uma decisão em conjunto, né? Uma resolução publicada em fevereiro pelo Conselho Federal de Medicina previa a possibilidade até de consultas online, ou seja, com o médico e o paciente em locais diferentes. A primeira consulta teria que ser presencial, mas as outras poderiam ser pela internet. No caso de regiões remotas, até a primeira poderia ser virtual. A resolução, que deveria entrar em vigor em maio, provocou tanta polêmica que acabou revogada. O telediagnóstico já é feito, né? Você discute com um colega à distância. A interconsulta, que é conversar, trocar ideias e consultar um colega à distância, isso já é feito. Teleconsulta é outra coisa, é uma precarização da relação médico-paciente. Vulnerabiliza, o médico vulnerabiliza o paciente, e essa resolução coloca tudo na responsabilidade do médico. Já se faz telemedicina no país e é preciso regulamentar para que esse serviço seja benéfico para todo mundo. E sem a regulamentação, a gente acaba deixando a margem para que a medicina seja praticada nesse ramo. Eu não tenho nada contra o reconhecimento, aquilo que os avanços tecnológicos também possam, como tem oferecido à saúde. Mas nós não podemos trocar ou desconhecer o lado humano das relações que são mantidas entre o profissional da área de saúde, o médico, junto ao paciente. Então, vamos fazer esse debate. 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o Senado entregou à Comenda Dorina Nowil uma homenagem a pessoas e instituições que se destacaram na luta pela igualdade e contra o preconceito. A professora perdeu a visão aos 17 anos e desenvolveu o Conselho Mundial para o Bem-Estar dos Cegos e uma fundação para ajudar os deficientes visuais do Brasil. A distinção é para aqueles que se destacam pela defesa das pessoas com deficiência no Brasil. Em 2019, receberam o reconhecimento Isabel Maria Madeira de Loureiro Maior, Marcos Antônio Teixeira, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, Rosalina Lopes Franciscão, Sônia Regina Diamante Teixeira de Souza e Ulisses de Araújo Batista. E também a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, o Hospital Santa Marcelina de Rondônia, o Instituto dos Cegos de Campina Grande e a Sociedade Professor Heitor Carrilho.
Temos um encontro com a ciência brasileira no programa Em Discussão. Vamos conhecer o trabalho de cientistas da Fiocruz e do Instituto Evandro Chagas, o olhar do estudioso para combater doenças e garantir a saúde de todos nós, com base em um debate realizado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Olá, é a ciência pedindo passagem para mostrar a sua produção e a sociedade brasileira agradece. Afinal, filhos vacinados, doenças combatidas, meio ambiente monitorado. Quem pode fazer isso por nós, senão o cientista brasileiro? É possível guardar o leite? Como eu guardo o leite? Como eu controlo a qualidade? Fico muito preocupada quando a gente vê grupos anti-vacinas e isso sendo uma coisa disseminando na sociedade. Eu sempre costumo dizer que não existe nem democracia sem ciência e tecnologia. A pesquisa científica, os estudos contra a zika, dengue, chikungunya, febre amarela, os bancos de leite e as bolsas de sangue, tudo tem o nome da ciência. O papel da Fiocruz e do Instituto Evandro Chagas. É daqui a pouco. É no Em Discussão. O programa Em Discussão vai ao ar toda terça-feira às 8 da noite, com reprises às quartas, às 8 da manhã e às quintas, às 9 da noite. Também pode ser visto em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Na coluna da Instituição Fiscal Independente de hoje, o economista Josué Pellegrini fala sobre a reforma tributária. É um dos principais desafios que o país precisa suplantar para impulsionar seu crescimento econômico. Estima-se que uma reforma tributária bem feita possa elevar a produção do país em cerca de 10% em 15 anos. Um dos principais problemas do nosso sistema tributário é a tributação sobre bens e serviços, responsável por quase metade da arrecadação do país. Esses tributos têm uma legislação bastante complexa e inadequada e que levam a uma série de distorções, como, por exemplo, o desincentivo à exportação e ao investimento, o aumento do litígio entre o fisco e os contribuintes, o aumento da ineficiência da economia e o aumento do custo das empresas com o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Tramita na Câmara dos Deputados a PEC 45 de 2019 e no Senado Federal a PEC número 110 de 2019. O objetivo dessas duas propostas é substituir os vários tributos sobre bens e serviços do país por um grande imposto sobre valor agregado. Enquanto a PEC 45 substitui tributos que arrecadam 12,3% do PIB, a PEC 110 substitui tributos que arrecadam 13,4% do PIB. Portanto, as duas propostas são bastante abrangentes. Elas substituem, no âmbito federal, o PIS, o COFINS e o IPI, e no âmbito estadual o ICMS e no âmbito municipal o ISS. Mas os problemas do sistema tributário brasileiro não se resumem à tributação sobre bens e serviços. Há problemas também com o imposto de renda. Este tributo, ele não tem o devido grau de equidade, seja quando se considera contribuintes com a mesma capacidade contributiva, seja quando se considera contribuintes com capacidade contributiva distintas. O Poder Executivo Federal também poderá apresentar a sua proposta de reforma tributária. Nesse caso, deverá ser incluído medidas na área do imposto de renda, a exemplo da tributação sobre dividendos, possíveis correções nas alíquotas e também a redução dos benefícios tributários. Uma diferença importante em relação às duas propostas é que o Executivo não parece propenso a incluir inicialmente o imposto estadual, o ICMS, e o imposto municipal, o ISS. Ademais, parece haver a intenção de apresentar a proposta de reforma tributária em etapas. A IFE estará atenta ao desenrolar dos acontecimentos. Já produziu, inclusive, um estudo sobre a matéria que poderá ser acessado no site da instituição. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.